Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Elisiane, soy profesora de lengua española y voy a compartir ahora con ustedes este conteúdo. A ver, entonces, vamos dar uma olhadinha no nosso conteúdo para a aula de hoje? Temos aqui, então, como objetivos reconhecer o contexto de uso e a diferença da linguagem formal e informal e compreender os pronomes pessoais e as formas de tratamento e suas funções dentro do texto. Muito importante nós pensarmos a respeito desse tema, porque no nosso dia a dia, tanto na fala quanto em situações da escrita, nós nos deparamos com situações onde devemos utilizar a linguagem formal e a linguagem informal. A respeito disso, nós vamos falando aí no decorrer da nossa aula. Para começarmos, vamos iniciar pensando um pouquinho. Que tratamento practicas com los más viejos? Então, essa questão aqui da situação da formalidade ou informalidade. Com uma pessoa mais velha, de mais idade, como que você vai conversar? Você vai conversar igual você conversa com o seu colega, né? Igual você conversa com pessoas que têm a mesma idade que você ou não, né? Pode soar um pouco desrespeituoso, de repente, você conversar com uma pessoa ou se dirigir a uma pessoa de mais idade, como se fosse um colega que tem a sua mesma idade, não é mesmo? Então, veja só. Vamos ler aí a tirinha da Mafalda. Buen día, señor. Vengo a que me haga la llave de la felicidad. Com muito gusto, nenita, né? Querida. A ver el modelo. Então, ela diz: bom dia, senhor. Eu venho para que você faça para mim a chave da felicidade. Ela achou que ela fala como se isso fosse possível. E ele fala: sim, com muito prazer. Eu faço sim, minha querida. Você tem um modelo para eu fazer a cópia? Então, temos aí essa situação para pensar um pouquinho. E está aqui em destaque la palavra senhor, esta forma de tratamento. Senhor, observa aí. Vamos a reflexionar. Más una tirinha de Mafalda. ¿Qué demonios es eso, Felipe? ¿Un yo-yo? ¿Un vos? No, un yo-yo. Ah, ¿un Felipe? No, no es yo de yo. Se llama yo-yo, ¿entendés? Yo-yo. E daí no final ela diz egocêntrico. Na verdade, o que acontece aqui? Ela acaba não entendendo nada. Porque ele se refere ao nome del juguete, do brinquedo, nome do brinquedo, yo-yo. Existe também em língua espanhola uma forma de tratamento, um pronome que é yo, o mesmo que eu. Então, ela entende quando ele fala yo como se fosse o pronome eu. Aí ela diz, primeiro ela diz um vos. Por que vos? Porque na Argentina se utiliza também, Argentina, Uruguai, essa forma de tratamento, o vos, que é o mesmo que o ste ou que o você que nós utilizamos. Então aí se gera essa confusão, ela fala, o que é isso? Ela pergunta, que brinquedo é esse? Ele responde, yo-yo. Um vos? No, um yo-yo. Ah, um Felipe, né? Porque ela entende que ele está falando eu duas vezes. Um Felipe? No, não é yo de eu, se chama yo-yo, entendés? Né? Veja até o verbo aí entender, como ele está aí conjugado com vos entendés? Yo-yo. E ela fica brava, egocêntrico, você é muito individualista, só pensa em você. E com amigos, né? Como los trata? Como tratamos os amigos? Qual é a forma de tratamento mais adequada? Então, aqui nós temos o vos, que apareceu ali na tirinha, e o tu, né? Você, na língua portuguesa, utilizamos o você. O você no espanhol. Argentina, Uruguai, vos. Se utiliza muito mais o vos. E em todo o restante da América Latina, né, onde se utiliza a língua espanhola, o pronome tu, que é o mesmo que você. A saber,
Observa de que maneiras Mafalda se dirige em los diálogos. Então, repetindo aí. Buen dia, Senhor. Vengo a que me haga la llave de la felicidade. Eu venho para que o Senhor faça para mim a chave da felicidade. A gente tem aqui a palavra Senhor, tratamento formal, né? E aqui abaixo, um vos, não, um yo, o vos, um tratamento informal, que utilizamos com pessoas que têm a mesma idade que nós, que têm mais intimidade, proximidade. Ojo, atenção! Se hablamos com alguém a quem não conhecemos, usamos o tratamento formal. Sempre, né? Então, se você vai interromper uma pessoa para pedir uma informação, permisso, senhor, sempre com o maior respeito. E vamos para a nossa primeira atividade, atividade 1. Que outras palavras indicando tratamento tiene em las tiras humoradas? Você vai procurar aí algumas outras palavras, outros pronomes de tratamento, palavras que indicam tratamento. Temos algumas aqui já em destaque, mas eu peço que você releia aí as tirinhas e tente localizar, escrever aí essas palavras. Um tempinho para que você faça isso com bastante calma e atenção e já voltamos para corrigir esta atividade. Muy bien, vamos a corregir entonces. Tenemos acá, además, além de las palavras senhor, temos nenita, uma forma de tratamento, querida, um tratamento de carinho. E temos também yo, tá bem? Que aparece acá, que é o mesmo que eu, que o professor já havia comentado. Então,
El señor trata a Mafalda por niñita e Felipe habla yo. E já vamos para a atividade 2, mais uma atividade para vocês praticarem aí um pouquinho a questão da interpretação, da leitura, que é sempre muito bem-vinda. Há alguns equívocos em las tiras humoradas. Apúntalos. Então, existe algum tipo de erro aí. Vamos ver aí se você consegue localizar. Eu não vou ler novamente com vocês, mas peço que você leia novamente. E tente aí, com relação ao que nós estamos conversando, formas de tratamento, tente encontrar aí el equívoco. Um tempinho para você resolver aí esta atividade, já retornamos com a correção. Listo? Vamos a corrigir? A ver, então, el equívoco, no que se relaciona à interpretação, ao contexto, né? Então, temos aqui algumas possibilidades de resposta. Na primeira tirinha, el nombre del juguete es yo-yo, pero yo es um pronombre personal. Então, esse é o equívoco que causa ali a ambiguidade, aquele problema de interpretação para Mafalda. E B, Mafalda pide ao senhor uma llave que o senhor pensou ter nome. Então, ela pede algo, achando que ele tem condição de oferecer isso a ela, só que ela não tinha o modelo, ela não tinha o nome. Ela achou que ela ia até ele e ia encontrar a solução. A saber, continuamos então. Las maneras de comunicarnos. Tenemos tratamiento formal y tratamiento informal. Bien.
Para tratamento formal, as palavras senhor, senhores, dom, por exemplo, Dom Miguel. Dom Miguel está? O senhor Miguel está? Seu Miguel, nós utilizamos, né, na língua portuguesa, seu. E usted ou ustedes, no plural. No tratamento informal, o vos, que eu já comentei, que se utiliza mais na Argentina, tu, no restante dos países da América Latina, que usam a língua espanhola, vosotros e vosotras se utiliza na Espanha, bien, como tratamento informal. Na Espanha, o vosotros e o vos, mais ali na região da Argentina. Acá em los outros países, Venezuela, Chile, México, se utiliza tu, bien? Ojo, atenção sobre tratamento formal ou informal. Usamos o tratamento informal para comunicar-nos com amigos, familiares e pessoas de nossa mesma idade, conhecidas ou não, para dar uma informação a alguém a quem não conhecemos, usamos o tratamento formal. Então, sobre isso, eu já havia comentado com vocês a respeito. Bom, sempre bom prestar atenção aí nessas regras, porque faz parte de uma boa educação. A saber, para o tratamento com as pessoas, há que conhecer os pronombres personales. Vamos então acordar-nos, vamos nos lembrar quais são esses tratamentos, né, a forma de tratar as pessoas, os pronomes pessoais, os pronombres personales. No singular, temos primeira, segunda e terceira persona, yo, tu e ele ou ella. Tá? Aí temos primeira, segunda e terceira persona del plural. Nosotros ou nosotras, vosotros ou vosotras e ellos, ellas ou ustedes. Bien? Aí só para retomar, que eu acredito que é um conteúdo que você já tem o conhecimento. Usted e ustedes se referem a la terceira persona. Qual que é a terceira pessoa? Ele, ela, bien? Pronombres de tratamento usados em relações mais formales, com profissionais onde exista certa hierarquia. Então, claro, a pessoa está lá, o funcionário, o empregado está conversando com o seu chefe, com alguém que tem um cargo mais elevado, vai procurar se dirigir da forma mais educada possível, respeituosa. Então, nesse contexto aqui, sim, um tratamento mais formal. Quando vou utilizar um tratamento formal também? Com pessoas desconhecidas ou mais viejas e para demonstrar respeto, sempre. Então, sempre muito bueno com os professores, por exemplo. Há professores que pedem a los alumnos que não necessita, podem me chamar por el nombre, não necessita um tratamento respetuoso, ¿sí? Pero há outros que le gustan. Entonces, estas são as situações onde devemos utilizar os tratamentos mais formais, o tratamento formal. Exemplos de usted e ustedes. Vamos ver algumas frases aqui com alguns exemplos para utilizar usted e ustedes. Por favor, usted pode dizer-me onde há uma panaderia aqui cerca? Cerca de aqui? Então, o senhor pode me dizer aonde há uma padaria, uma panificadora próxima daqui? Ustedes não comeram nada em el almuerzo. Vocês não comeram nada no almoço. Vou levá-los a um restaurante muito bueno. Então, aqui duas frases, dois exemplos onde nós utilizamos aqui usted e ustedes. Terceira persona singular, né? Retomando, ele, ella e usted. Terceira persona plural, ellos, ellas e ustedes. Compreendiendo. Temos acá mais uma tira, vamos a ler. Acá temos as palavras ya
separadas acá em destaque senhor, senhorita, dom e usted, que são tratamentos formales. Buenos días. ¿Qué se le ofrece, señor? Buenos días, señorita. Educações culturais, né? Temos ali. Vengo por el aviso. Educações culturais. Espere um momentito. Ele fica ali pensando. Dom Benjamín, um jovem viene por el aviso que pusimos. Dígale que passe, fala para ele entrar. E você, cuenta com os requisitos que estamos pedindo? O senhor conta com os requisitos que estamos pedindo? Por supuesto que sim, senhor. É claro que sim, senhor. El aviso decía que necessitava uma pessoa muito ilustrada. E aí ele mostra ali as suas tatuagens. O Condorito sempre tem esse final assim, na última tirinha ele fala alguma coisa absurda e o outro personagem se joga para trás. Importante. Vosotros es más utilizado en España para referirse a varias personas, mientras que ustedes en países de Hispanoamérica se utiliza de manera informal y siempre en la tercera persona del plural. Então, na América Latina, quando você utiliza aqui o ustedes, é para dizer vocês. Tanto faz, tratamento formal ou informal, ustedes, bien? Em América Latina. Em Espanha, se utiliza vosotros para dizer vocês, bien? A saber, importante, vos es un pronombre muy utilizado en Hispanoamérica y sustituye a la segunda persona del singular, tú. Então, como a professora comentou há pouco, mais utilizado ali naquela região mesmo, Argentina, Uruguai, algumas outras, né, o vos, certo? Em outros lugares, nos outros países, utilizamos tu. Su uso exige modificaciones en la conjugación de los verbos, en la acentuación y su utilización es para contextos informales. Então, você vai utilizar o vos em contexto informal, tá? Substitui pelo tu, utiliza o vos. Só que o verbo muda um pouquinho também. O verbo saber, por exemplo, se eu for utilizar numa frase, tu sabes, você sabe? Com o vos vai ficar vos sabes? Com tilde, com um acento no E, vos sabes, vos queres, vos entendés, né? Sempre com um acento ali no E, na última sílaba. E temos aqui agora a nossa terceira atividade. Escreve o pronombre personal a que se refiere cada frase, rellenando, completando os espaços vazios. Então, a gente tem a dica ali no finalzinho de cada frase, que está entre parênteses. No exemplo aqui, na frase A, terceira, feminina do singular. Tenta pesquisar, se você não lembra, se não te acuerdas. Pesquise aí rapidinho, né? A listinha ali com os pronomes. Tenta responder aí bem direitinho, tá? Qual que é o pronome que se encaixa aqui? E assim, como na letra A, você vai lendo, vai tentando encontrar qual que é o pronome que vai se encaixar ali para completar a frase, de acordo com o que está entre parênteses ali no finalzinho. Um tempinho para você responder esta atividade e já voltamos para corrigir.
Listo. Vamos a corrigir entonces. A ver. Entonces, tercera persona femenina singular, ella. Ella se cayó en la acera. En la B. Ellos almorzaron todos los días en mi casa. En la C, los niños, ellos juegan siempre con los mismos juguetes. Eles brincam sempre com os mesmos brinquedos. E em la D, se tu quieres, te presto algum panuelo. Se você quiser, eu te empresto um lenço. Vamos então retomar aí o que nós aprendemos, o que vimos nesta aula, nesta classe. Nós vimos que para utilizarmos os pronomes de tratamento, precisamos conhecer os pronomes pessoais. Então, é necessário que você, de preferência, memorize yo, tu, ele, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, né? Ellos, ellas e ustedes. Tente memorizar, é bem importante. E lemos textos, né? Fizemos a leitura de diferentes tirinhas, diferentes situações comunicativas para entender quando utilizar o tratamento formal e quando utilizar o informal. Muitas gracias por tua atenção. Espero que você tenha conseguido aprender bem esse conteúdo e hasta luego.